Fala pessoal, está no canal Otaku Animes. E agora a gente vai falar desse anime incrível, incrível. Foi uma revelação de 2025 e vai ser de 2026 também. 2026 ele vai ser o melhor de novo. Enfim, o Takopi. Eu separei aqui alguns tópicos que eu quero falar. Eu vou começar falando um já que eu já vi ali os otaku meio sem entender o que estava assistindo, mano. Que é o anime não tem realidades, é só viagem no tempo. Eu não sei o que acontece, mas muita gente estava falando, muita gente assim, otakus ali no Facebook, falando, ah não, na realidade original a Marina foi de arrasta, mas na outra realidade, que o Takopi tá, aí vai tudo diferente, mas isso não existe. E é engraçado porque isso tá no anime, cara. Eu não sei qual que é o episódio 4? Em si, é o episódio que ele mostra ali, né, que ele veio do presente e voltou pro passado. A história acontece no presente com a Marina. Aí ele volta pro passado, né, perde as memórias, mas ele tá no mesmo planeta, na mesma realidade. Porque senão a gente teria um monte de Takopi em realidades diferentes. Ok? Ele usa aquela maquininha fotográfica, por que ele não tá indo pra outra realidade? Né? É loucura, cara, loucura, loucura. Você é louco. Ele só viaja no tempo. Pode assistir o anime lá que vocês vão entender. Seria loucura se tivesse linhas do tempo, mas enfim. Só queria comentar isso porque vi uns otaku lá no Facebook, né? E é isso. Aí, claro, eu tô dando aqui a minha opinião, mas eu já assisti o anime e é 100% com spoiler. Esse anime é muito curto pra não dar spoiler. Enfim, o Azuma-chan, não era Azuma-chan não, né? Azuma-chan, é. Bom, o Azuma era o que tinha o menor problema. Ele só queria atenção e amigos. Cara, isso é bacana. Isso eu gostei. Isso, na verdade, tudo no anime eu gostei. Mas enfim, que era algo que eu já desconfiava. Tá? Eu vi o Azuma interagindo ali com a Shizuka-chan e ele contando lá a história dele. Eu não sei o episódio, acho que é o episódio 4, episódio 3. E ele ali, né, pelo menos a legenda falando, que ele via a mãe dele na Shizuka. E ele queria a atenção da mãe dele e blá 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 blá. Entende? Criava ali uma espécie de mãe número 2 a Shizuka. Só que quando o Takopi ele reescreve o passado na cabeça dos personagens, dos três, e ele sai fora da Shizuka, acabou, cara. Ele criou amizade ali com os meninos, ele brigou com o irmão dele, né? Ele, no caso do irmão dele, entra a questão da atenção, ele queria a atenção do irmão dele, ele queria se expressar, porque ele é mais novo. E uma coisa também que ninguém assim, dos que eu vi, parece que não prestou atenção, ignorou total. Cara, os três personagens principais têm baixa idade. Tá? Eu vou falar assim, porque o YouTube é complicado. Tem baixa idade. Os três têm baixa idade. Então, todo o comportamento deles é justificável. Mas enfim, não era esse o foco não. Aí no caso do Azuma, ele ganha a atenção do irmão dele e arruma amigos. O que acontece? No último episódio, fala pra mim, o que acontece ali na parte do Azuma? Ele tenta conversar com a Shizuka uma vez. Ela não dá muita atenção pra ele, ele vira as costas e vai embora. Tanto que fica até meio em câmera lenta, dizendo que ali acabou, separou. Ele foi pra um canto e a Shizuka saiu nará. Ó, falei até em japonês. Arigato. Tá entendendo? E ele também era mais próximo do Takopi, né, da criatura. E isso também, eu não sei se foi só eu que percebi, óbvio que não, né, mas tipo assim, me partiu o coração, porque eu vi que ele chorou, ele agradeceu o Takopi, e ele não teve um déjà vu depois que as memórias foram alteradas, entendeu? Tipo assim, o anime não mostrou
o Azuma se lembrando do Takopi. E isso eu achei um pouco, né, um pouquinho cruel no anime que é muito cruel. Olha que ironia. Porque, tipo assim, ele foi o que agradeceu. Então, tipo assim, ao contrário da Marina e ao contrário da Shizuka, o Azuma, ele basicamente fez uma declaração de amizade ali pro Takopi. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, acho que seria mais legal se ele tivesse um vestígio de lembrança mais realista do que elas. Ah, sei lá, não sei, mas eu achei meio paia o Azuma não mostrar, né? O anime não mostrar ele tendo um deslumbre, uma lembrança até maior do que as duas meninas, porque a Marina maltratava o Takopi e a Shizuka, né? O episódio 6 deixou bem claro. Mas aí, de novo, o que eu falei de ser dos três ter baixa idade. A Shizuka, ela estava descontando no Takopi o que ela tinha ali amargurado dentro dela, tipo assim, a Mariana maltratava ela, enfim, todo aquele desabafo dela e ela não tinha muito pra onde ir emocionalmente. Então surgiu o Takopi, ela desconta no Takopi. Simples assim. Tanto que o anime podia ser um pouco mais pesado, se ele quisesse, olha o que eu vou falar, e fazer a Shizuka maltratar o cachorro para descontar as frustrações que ela tem e por não ter nenhum tipo de apoio. Já pensou? Ainda bem que eles não fizeram isso, né? Ainda bem. E detalhe, tudo que ela tinha na vida, segundo ela mesma, era o cachorro. Então provavelmente por isso ela não fazia. Enfim, vou falar o tópico, eu tenho bastante coisa que eu quero falar. E eu, e eu não sei se o pessoal assiste vídeo longo hoje em dia, né? O Azuma não era apaixonado pela Shizuko. E isso é mostrado no episódio 6 com clareza. Mas aí era o que eu tava falando já, né? Eu já falei isso ali atrás. Que é quando ele tenta chamar ela, já com os novos amigos, já com o problema dele com o irmão resolvido, que agora ele tem a atenção do irmão, então, tipo assim, eu acho que ele tem um pouco mais de confiança, e ele simplesmente vai embora, ele vira as costas para ela e vai embora, e é isso. E naquele momento ali, eles se separam para sempre. Eu não sei se quem assistiu também reparou nisso, porque como agora ele tem o irmão dele e como agora ele tem amigos, ele tem infinitas possibilidades. Ele vai começar a interagir com esses novos amigos que ele fez e não vai ter necessidade de voltar para Shizuka. Não vai ter por que procurar ela. Ainda mais se tratando de videogame. Quem gosta de jogar sabe, nunca tem tempo. Aí, aqui eu tenho mais detalhes do Azuma, ele tinha obsessão por ela, parecia a mãe, é isso aí mesmo. No fim ele só seguiu em frente e tá certíssimo. Que aliás, aproveitando para fechar isso aqui, ele mesmo fala no episódio 6 que o erro dele para começo de conversa foi querer tentar ajudar a Shizuko. Ele reconhece que ele meio que, né, se alucinou com ela quando ela pediu a ajuda dele, né? E foi seguindo o fluxo, deixando ela manipular ele. O que foi um erro. Não precisava dele ter ajudado ela. Ele se prejudicou o irmão dele, prejudicou a mãe e prejudicou a família inteira. Enfim, a Shizuka-chan sempre foi a mais sofrida. O anime tenta te enganar, no caso tentou me enganar, mas comigo não funcionou. Aqui também entra outro ponto que eu acho que a maioria que assistiu não prestou atenção. E isso eu vi no Facebook, vi em outros sites mesmo, em outros sites que tem comentários, tipo Crunchyroll. Tipo Crunchyroll, isso. E eu vi muita gente falando, nossa, agora eu odeio a Shizuka-chan, porque a Shizuka, ela se mostrou uma face maléfica e ela nossa, ela é terrível, ela é muito pior, nunca mais eu vou ter dó de personagem nenhum. E teve um que comentou isso mesmo. Sendo que é o que eu falei mais no começo do vídeo. A Shizuka-chan, a Marina-chan, tem que pôr chan, que senão elas têm baixa idade, então elas vão ter comportamentos questionáveis porque elas têm problemas exagerados, tipo assim, elas têm muito problema, entende? Então elas vão ter essas mudanças de comportamento, de personalidade e vão se tornar pessoas ruins ou mas que eu falo no sentido de agressiva.
Aí todo mundo ficou com raiva dela, mas comigo não funcionou. Eu continuei com pena da Shizuka, terminei o anime com mais pena da Shizuka e não mudou. Porque a Marina, diferente da Shizuko, ela tem uma casa, ela tem uma mãe presente, e a mãe da Marina gosta da Marina, apesar dos pesares, né, de como as coisas andou. E ainda vou mais longe, a Marina é bem nutrida. A Marina mostra a geladeira lá no anime da casa dela, ela tem uma fartura, a casa dela parece boa também, enquanto a Shizuko não. Lá, se você for ver tanto no episódio 1 e em outros episódios quando mostra a casa, é uma casa meio que as tralhas mesmo. Ela provavelmente não, ela com certeza come muito mal. Praticamente, ela fede, ela desabafa isso no episódio 6. Que aliás, ali o desabafo dela, eu acho que eu acho que só as meninas entenderam o que ela quis dizer. Que ela fala, eu tô fedendo, mas fedendo onde? Minha mãe não me contou essas coisas. Mas enfim, entende? Não tem como. A Shizuka começou e terminou o anime sendo a mais sofrida. Mesmo com o desvio que ela teve de personalidade. Assim, e ela também botou tudo pra fora e descontou no Takopi. O que isso é interessante porque fez quem tava ali criticando, demoniando a pobre coitadinha da Shizuka sentir peso na consciência. E eu espero, né, que quem tava julgando ela tenha sentido peso na consciência. Porque ela faz um desabafo muito grande, ela bota literalmente todas as frustrações, enfim, eu não sei as palavras, mas é frustrações mesmo. Tudo que ela tinha expectativa, né, tipo assim, de não ter a mãe na escola, de não ter um adulto por perto. Perceba que ela fala adulto, porque, de novo, como eu disse, os três têm baixa idade, então ela precisa ter um norte, ter uma pessoa presente que guia ela em situações que ela literalmente não sabe como lidar. Tanto que uma coisa que ficou em tique é tanto a Shizuka quanto a Marina. Enfim, de vez em quando elas falam Nandake. Tipo assim, elas travam porque elas não têm uma resposta. E elas param, será o quê? Acho que é isso. Eu vi esse stick dela falando Nandake, tipo o quê? Quando ela não tinha uma resposta clara. Pra mostrar que elas não tinham argumento, que elas precisavam parar pra pensar antes de falar o que ela estava pensando ou querendo fazer. Eu devia ter tirado um print disso. Sim, um negócio que apareceu no final do anime também e que eu demorei não, tive que ver 3 vezes e eu acho que quase ninguém também deve ter percebido. No começo do episódio 6 mostra notícias no jornal e eu não estava entendendo nada. Só que aquelas notícias no jornal é do desaparecimento das filhas do pai da Shizuka. Entendeu? O anime não deu contexto, não deu nada, só jogou as imagens de jornal lá. Mas é as meninas que a Shizuka sequestrou. A Shizuka pegou as meninas, levou para algum lugar, provavelmente chamou elas para ir em algum lugar. Como todas têm baixa idade, provavelmente elas só confiou e foi. Só que a Shizuka não fez nada com elas, o que era óbvio. Que tipo assim, mesmo ela transtornada, era de se esperar que ela não fizesse nada, né? Porque tipo as outras meninas iam ficar, com certeza elas ficou com medo, ficou assustada. Ela por tabela também acabou ficando com medo e assustada e todo aquele sentimento negativo se desfez e ela, né, mandou as meninas de volta para casa e chega lá no Takopi, que era o que a gente estava vendo. E eu precisei ver três vezes o episódio para entender isso. Aqui eu coloquei um asterisco, ó. Ela capturou as meninas, mas não fez maldade com elas. Provavelmente todas as três devem ter chorado. Ela pegou e mandou as meninas embora e foi embora também. E para complementar, eu acho que a Shizuka estava certa. Tinha que ter ido no canil e aberto a barriga de quem trabalha lá, porque foi eles que sacrificou o cachorro. Nisso estava certo. Mas ela também não ia fazer isso. Acho que ela só estava desesperada e ela sabia. Ela fala lá pro Takopi, né, que o Chapi não ia voltar. Só estava mentindo para si mesmo.
O último episódio foi rushado. E isso infelizmente é verdade. Tipo assim, o anime é muito bom, o episódio 6 fecha muito bem, só que tudo acontece muito rápido. Ele vai meio lento até minuto 12. Depois do 12, a coisa só anda pra frente e isso pode ser um pouco, isso pode não, isso foi um pouco frustrante, né? Porque eu queria mais do Takopi interagindo com a Marina ali no presente. Eu pensei que ia ter essa interação entre os três, vendo ele, enfim, tinha algumas expectativas, né? Mas fazer o quê? O Takopi reescreveu o passado na memória dos três personagens e voltou no tempo. Ah, sim. Eu não sei se todo mundo entendeu o que o Takopi fez, mas o, o, o que ele fez foi reescrever o passado na memória delas. Porque o que acontece? Quando ela volta no tempo, a memória delas não pode estar igual estava no passado. Entende? Teria que ter alterações, mano. Tanto que o que eu tava assim, em comparação, o que ele fez foi um genjutsu. É isso. Tipo, é isso, mano. Genjutsu do Itachi. Porque ele alterou a cabeça delas antes de voltar ao passado. Tá entendendo? Tipo assim, quando eles chegou no passado, a cabeça delas já estava alterada. Com novas informações. Não sei, o anime não explicou, né? Que tipo de. Esse é o poder dele, mano. Deve fazer genjutsu. E só assim as meninas pensavam coisas diferentes ou tomavam atitudes diferentes, o que o anime também não mostrou, isso também é um pouco frustrante. Eu queria ver, tipo assim, os momentos de gatilho ali em que ele alterou a memória delas, até mostrou uma coisinha ou outra, mas muito superficial, muito superficial. Queria uma coisa mais, sabe, mais vibrante, tipo assim, a Marina querer agredir ela, e tipo, ela tem uma lembrança confusa de alguém falando pra ela, olha, não faz isso, tenta no diálogo. Que acontece também essa frase, né? Que tudo começa no diálogo, que é quando elas choram, mas ficou um pouco faltando, né? Sei lá, mano, uma coisa mais. Que desse uma sobrevida pro Takopi. Tipo assim, fosse a voz dele na cabeça dela falando. Caramba, eu anotei bastante coisa. Ah, mas o anime foi bom, né, cara? E eu tenho uma teoria de final secreto desse anime. Porque enfim, deixa eu terminar o Hulk aqui, ó. No final, no fim, o vilão do anime são os pais irresponsáveis. Ah, aqui eu não vou me aprofundar não, porque isso aí ficou evidente, né, mano, que foi os pais irresponsáveis que criou esses problemas, tanto do Azuma quanto da Marina, quanto da Shizuka, principalmente da Shizuka, que aliás nem se resolveu, né? No caso dos três, os pais continuam irresponsáveis. E aqui é uma teoria que isso aqui é uma teoria minha. O Takopi é o criador do caos. Cara, isso é uma teoria minha, mas eu vi alguém comentando isso também. Vou falar na Crunchyroll. Vi em comentário do Crunchyroll. Mas não é da Crunchyroll, não. Não. Ele não é essa teoria minha, mas ele fala que tudo de ruim que acontece no anime é porque o Takopi tá por perto. E isso eu concordo. Mas isso é só teoria, é só mesmo. Só mesmo. Como é que fala? Enfim, é só teoria. Porque a presença dele em si não, mas tudo que ele tenta se envolver acaba piorando as coisas ou criando uma situação ruim, que é o que acontece com a Marina, com o Chap. Toda vez que ele se envolve, a coisa desanda. Que é tipo ele querer arrumar namorado pra Azuma, aí ele vai lá, pra Azuma não, pra Marina, que é o Azuma, e dá aquela treta toda. Aí se ele não tivesse lá, nada dessas coisas teria acontecido. Assim, e parte dessa teoria também tá o fato, para mim é um fato, que os pianos podem controlar o universo, porque eles são muito poderosos. Eles seriam uma espécie de Kyubin,
de Madoka Mágica. Entende? Com um poder muito grande. Só que ao invés deles coletar, sei lá, energia negativa, eles coletam energia positiva indo de planeta em planeta. E usam essa energia, sabe, lá pra quê? Mas que eles são extremamente poderosos e controlam o universo, isso eu tenho quase certeza, mesmo que o anime não tenha falado. Porque tem lá aquela casinha que permite voltar no tempo, então você para, peraí, calma aí, calma aí. Eles têm uma casinha que volta o mundo inteiro no tempo? Ok, mas para voltar ao mundo tem que ser uma criatura tão poderosa que controla o universo. Concorda comigo? Sim ou sim? Eu sabia que você ia concordar. Mas isso aí nunca foi, não era o foco, né? Então não trabalhou, nem vai trabalhar. Ah, sim. E aqui, por último, entra um negócio que eu queria falar sobre o final do anime. Essa só os mais fanáticos talvez vai concordar. Ou não, né? Que é o final do anime é terrível. E eu posso provar isso. Eu posso provar que o final do anime é terrível. Mas você tem que pensar sozinho para entender o motivo. Ah, eu não vou deixar você pensar sozinho não. Vou dar alguns spoilers aqui. Porque isso eu acho que é mais pra fanático mesmo. Pra quem gostou muito do anime. E por que o anime é ruim? Vou, né? Ao contrário do que eu mesmo digitei, eu vou dizer o porquê. A Marina, galera, tem um monte de informação para concluir que o final que o final é terrível do mesmo jeito. Mas a Marina ela continua com o corte na cara. Aí, meu amigo, só essa informação já era. Você já devia estar chorando, porque se a Marina continua com o corte na cara, a a mãe da Marina continua instável. Se a mãe da Marina continua instável, em algum momento ela vai ter ali um conflito, né? Vai ter aquela tragédia com a Marina de novo. Falar, mas não tem mais o Azuma, né? Lembra que eu mesmo falei que o Azuma ele saiu fora da Shizuka. Só que ele não saiu fora da Marina. Então, tipo assim, ele não tá nem aí pra, pra Shizuka. Só que ele ainda vai encontrar com a Marina. E quando ele encontrar com a Marina, ele pode não ficar com ela de novo. E se ele não ficar com ela de novo, o final é o mesmo. Você já parou pra pensar nisso? Aí tipo assim, se ele ficar e der certo, eu não acho que vai dar certo, eu acho que. Ah, mano, não sei. Pra falar a verdade, tinha outras coisas que eu queria falar né? Do porquê que era. Por que o final era terrível. Só que eu não anotei. Ah, tá bom então. Mas eu esqueci os argumentos, pra falar a verdade, eu tinha que ter tirado print. Mas ainda assim, acho que o final termina ruim. Por causa do. Não talvez do Azuma, mas por causa de passado não, de destino absoluto que você vê em Link Click. Fala um pouco disso. É outro anime, é outra coisa, mas pra mim a mecânica é a mesma, já que o rosto dela continua machucado. Tipo assim, o passado da mãe da Marina não foi alterado, então o que ela vai fazer, ela ainda vai fazer. É tipo isso. Enfim, não tirei print, não fiz nada. Mas se eu lembrar, eu quero fazer um outro vídeo falando do final secreto. E esse eu vou tirar prints, eu vou fazer uma análise de prints. Tipo assim, aí é certeza que eu vou conseguir provar. E é isso. Valeu, falou, sayonara.